pergunta agora de que natureza operacional e estratégica, comandante Robson Farinácio. A gente acaba de receber uma informação aqui da produção. Um apoio naval sem precedentes, nesse momento, está no entorno de Israel, na margem de Israel, incluindo uma tropa de 15 mil soldados americanos. São imagens que estão agora na tela, nós temos agora o porta-aviões Gerald Ford, o maior do mundo, mais poderoso do mundo. Existem ainda outros como Eisenhower, Normandy, Ramage, Roosevelt, enfim, existem destroyers, cruzadores com mísseis, porta-aviões. Que é isso, Robson? Vai haver uma guerra com o Irã? Já se prepara, os Estados Unidos e Israel preparam um ataque conjunto para o Irã. Nós sabemos que o Irã tem instalações nucleares que podem estar ativas em pouco espaço de tempo. Seria aí o momento em que Estados Unidos e Israel aproveitariam o momento para atacar o Irã. E nesse caso, seria antecedido de um bombardeio do Hezbollah. O Hezbollah joga foguetes e mísseis sobre Israel. Israel e Estados Unidos fazem um ataque no Irã. E aí se trava uma guerra por procuração. China e Rússia apoiando o Irã, Estados Unidos e Rússia e Israel contra, e o conflito, aquilo que dissemos, que era improvável, será que ele é possível? Deixa para você responder essa pergunta, vou te dar uma nova informação. O Joel Rosenberg, que é um norte-americano israelense, e que é jornalista, estrategista e palestrante, escritor, ele disse que conversou com autoridades de Israel e, caso o Joe Biden teria pedido moderação ao Bibi Netanyahu e que não envolvesse o Irã nessa guerra. Mas, caso houvesse um ataque mais efetivo do Hezbollah sobre o norte de Israel, o Hezbollah que é armado pelo Irã, haveria sim a possibilidade de uma ação militar orquestrada, Estados Unidos e Israel, sobre o Irã. O que você pode dizer sobre isso? Olha, Capês, eu acho que com todos os defeitos que o Biden tem, em alguns momentos ele é moderado. Eu vou lembrar uma coisa que aconteceu ano passado. Caiu um míssil S-300 na Polônia, matou 2 agricultores poloneses. E a mídia foi célere, e a Ucrânia também, em dizer que o míssil era russo. O Biden, na mesma noite, ele foi na televisão e falou, não, esse míssil, que o míssil era um S-300 que ambos os lados empregavam. E ele foi célere na televisão, falou, não, esse míssil é ucraniano, e ali ele enterrou a crise. Eu não penso que o Biden queira uma guerra generalizada, porque aí já não vai ser mais uma guerra só com o Irã, uma guerra contra boa parte dos países ou sociedades islâmicas. A coisa pode sair do controle numa proporção muito maior que a Ucrânia. Eu penso que a esquadra americana ela está ali como um fator de dissuasão. Falou, olha, se a crise se agravar, nós podemos empregar meios militares. Mas eu não acredito que eles vão usar, que eles tenham intenção, pela conduta anterior do Biden aí, eu não acredito que eles vão usar de maneira preventiva. Então, você acha que essa grande força naval tem efeitos dissuasórios para impedir que haja um agravamento do conflito, não a preparação para um conflito efetivo? Não, é as duas coisas, na verdade, né? Eles estão ali para dizer, olha, Irã, não entra, Hezbollah, não entrem, que a gente está tentando ver o que pode ser feito. Mas se entrarem, né, aí... Sim, mas aí que tá, mano, tem um problema sério, né? O risco que corre a madeira, corre o machado. O Irã e o Hezbollah têm condições de atingir os navios americanos. Eles têm. A Cássio Miranda quer fazer uma pergunta também. Deixa eu aproveitar você citou a situação da Ucrânia. O quão benéfica essa guerra é para a Rússia ou Ucrânia, em termos de tirar os holofotes e até tirar a estrutura e combustível da guerra que acontece lá? Cássio, a pergunta é excelente. Porque o maior perdedor, um dos maiores perdedores, porque a gente sempre tem que analisar a situação e quem está perdendo, quem está ganhando. O Zelensky está perdendo com isso, eu não tenho dúvidas, não tenho a mínima dúvida, né? Porque o apoio à Ucrânia já tinha sido diminuído na recente briga que o Congresso teve aí, que eles deram um delay de 45 dias no fornecimento, na ajuda financeira que eles estavam dando à Ucrânia. Agora, vamos ver, esse prazo já está se esgotando, agora em novembro a gente deve ter uma outra votação, vamos ver como é que vai sair. Só que o problema é que o cobertor é curto também, né? E não é nem um problema, Cássio, não é só um problema de dinheiro.
A indústria de defesa dos Estados Unidos, ela enfrenta um problema seríssimo, que já tem uns 30 anos, é que ela se financiarizou demais. São indústrias que no papel são muito grandes, e Wall Street valem bilhões, mas na prática, e a entrega de munição de artilharia está provando isso, na prática eles têm sérios problemas logísticos. Então a crise pode ser maior, pode ser. Eu penso que essa crise ela atingiu em cheio a Ucrânia. Vamos ver agora quais vão ser os desdobramentos, né? Isso que eu ia te perguntar para você. Nós estamos falando dos Estados Unidos já estava com dificuldade de dar suporte militar para a Ucrânia. Essas bombas, cluster bombs, que são as bombas de fragmentação, proibidas pela Convenção de Geneve, elas foram entregues porque não tinha mais munição para entregar. E a Rússia vem no ritmo de 24 horas por dia produzindo. Você acha que com essa divisão de atenção, a Europa Ocidental, a OTAN, e os Estados Unidos, que sozinho já é uma OTAN, dividindo a sua atenção com o Oriente Médio, isso prejudica a Ucrânia? Lembramos do ditado alemão após a Segunda Guerra Mundial: nunca mais uma guerra em duas frentes. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Porque o que acontece é o seguinte, vamos pegar o caso das clusters, você foi bastante feliz no seu exemplo aí. Os Estados Unidos forneceram à Ucrânia quase 60% do seu estoque de munições de granadas de artilharia de 155 milímetros. Chegou um ponto que as autoridades do Pentágono estavam preocupadas aí, porque se tiver uma nova crise, a gente não tem condições de atendê-la. Então o que aconteceu? Falaram, vamos fazer o seguinte, tem um estoque muito grande de munições cluster, né? Que são polêmicas, mas estão valendo, que a Rússia já usou também. A gente manda as clusters para lá. Foi o que aconteceu. Só que mesmo essas munições cluster, elas vão acabar. Mais cedo ou mais tarde. O ritmo de consumo, para ilustrar aqui os nossos ouvintes da PAN, o ritmo de consumo de munição por russos e ucranianos, de munição de artilharia nessa guerra, se compara ao volume da Primeira Guerra Mundial. Estou falando das batalhas de Somme e de Verdun, foram batalhas assim extremamente sangrentas. Então não havia previsão em nenhuma indústria de defesa do Ocidente, tá, para atender um consumo dessa magnitude. Havia na Rússia. Os russos vinham se preparando há muito tempo para isso. Então, eu penso que é o que você falou, os Estados Unidos estão preocupados aí com duas frentes e também nós temos que olhar sempre para uma coisa, né? A gente tem sempre uma sombra no horizonte que pode afetar inclusive os brasileiros, que é o aumento do preço do petróleo. Porque se essa guerra envolver o Irã, eu não sei aonde o preço do barril vai. Mano, essa informação de que a Rússia estava preparada nos permite conjecturar que a Rússia planejou esse contexto de conflito, primeiro porque a invasão na Ucrânia foi ela que iniciou, né? Então ela planejou totalmente. A gente pode conjecturar de que há, justamente nas ambições do Putin, o plano de conflitos militares mais frequentes. Pera, eu não entendi. Você está dizendo que a Rússia pode ter alguma coisa a ver com o atentado terrorista? Não. Estou conjecturando sobre o contexto geopolítico. Preparação. Não, sim. Para a guerra. Esclarece isso, então, Pedro. Qualquer que seja, esclarece. O contexto geopolítico, porque também a Rússia tem relação muito próxima com o Irã, que, por sua vez, é apontado como um dos principais financiadores do Hamas, o que pode permitir a criação de uma teia. Mas a gente não pode ser leviano e dizer que é isso, né? Eu estou conjecturando. E aí a pergunta é possível conjecturar de que esse grau de preparação militar, de produção de insumos militares e de munições, nos permite pensar que a Rússia estava planejando esse momento de um mundo com mais guerras? Robson, eu quero emendar a pergunta, excelente, aliás, como sempre, do nosso querido Mano. Quero emendar dizendo o seguinte: o Putin tem excelente relação pessoal com Bibi Netanyahu. Sim. Excelente relação pessoal. E é muito simpático ao povo judeu, até por causa do Holocausto, em que, inclusive, quando ele acusa o Zelensky, ele acusa de apoiar neonazistas. No entanto... Apesar do Zelensky ser judeu. Ser judeu, mas o Putin ataca os neonazistas e diz que eles suportam, apoiam o Zelensky. Bom, a questão é a seguinte: o Irã é um aliado estratégico fundamental para a Rússia e para a China. A China chegou ao limite de fazer um acordo de paz ou de contenção da Arábia Saudita com o Irã. Até que ponto
o interesse estratégico da Rússia para equilibrar essas forças, enfraquecer os Estados Unidos e a boa relação com o Bibi vai fazer com que o Putin se coloque nesse eventual conflito dentro da linha trazida pelo Mano. E acho que o Acaso quer fazer também, porque as coisas acabam se conectam. As coisas vão encaixando uma na outra. Vou aproveitar o gancho da pergunta do Mano. E caso a Rússia tenha planejado tudo isso, o que o Putin ganha? O que a Rússia ganharia com isso? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar o seguinte, a guerra da Ucrânia não começou em 2022, ela começa em 2014. Então a Rússia teve 8 anos já pensando num cenário de problemas para se preparar. E a indústria de defesa da Rússia é uma das coisas mais eficientes do setor que a gente tem no mundo. Tá? É uma indústria extremamente eficiente. E agora, a gente fala aí da relação da Rússia com Israel. A Rússia é quem contém o Irã na China, gente, na Síria. A Rússia, o Irã só não se expandiu mais ali porque a Rússia compete um pouco com o Irã na influência da Síria. Então esse jogo que a gente está vendo aí, depois a gente pode até prolongar aí mais tarde, é um jogo bastante complexo. Justificando aqui para quem nos acompanha que estamos tratando desse assunto, embora o foco seja a guerra do Oriente Médio, porque os Estados Unidos enviou um apoio naval sem precedentes para Israel e nós estávamos aqui comentando a possibilidade do conflito se alargar para uma guerra regional.